Boa noite. Daremos agora início à apresentação do nosso seminário, que tem como tema Assistência à Criança com Doença Oncohematológica, da disciplina de Pediatria, ministrada pela enfermeira Keise Pinto. Nosso grupo é composto pela Cristiele Almeida, pelo Herbert Silva, pelo José Benedito e por mim, Yara Lima. Nós abordaremos os seguintes tópicos: a introdução, epidemiologia, doenças oncohematológicas, fatores de risco, aspectos clínicos, diagnósticos, prevenção, tratamento, os cuidados de enfermagem e as considerações finais. A oncohematologia é a área responsável por prevenir, diagnosticar e tratar diversos tipos de câncer, que podem afetar não somente o sistema circulatório, como também o sistema linfático do corpo humano. Portanto, essas doenças incluem as leucemias, os linfomas, as doenças mieloproliferativas, entre outras, que serão abordadas posteriormente. Sendo assim, é de suma importância que o tratamento ele seja multidisciplinar, devido à enorme complexidade dessas doenças e às suas diferentes abordagens terapêuticas. Quando comparadas a outras doenças prevalentes na população infantil, as patologias oncohematológicas apresentam diversas dificuldades durante o tratamento, devido a este ser muitas vezes agressivo e extenso, além dos efeitos colaterais, das medicações quimioterápicas e da repetição de procedimentos invasivos. Existe também a alteração na rotina dessa criança, que muitas vezes acaba deixando de ir à escola, porque já não consegue, devido a esse tratamento, ela acaba parando de ir à escola. Tem a diminuição também na sua rotina até de atividades de lazer, e tudo isso prejudica muito esse tratamento. Outro ponto muito importante é a questão da família, onde existem as incertezas em relação ao sucesso do tratamento, que afeta não somente a família dessa criança, como o próprio paciente. Bom, no que se refere à epidemiologia das doenças oncohematológicas, as taxas de incidência dessas doenças elas são mais altas nos países mais desenvolvidos, como a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Norte e grande parte da Europa. Porém, as taxas de mortalidade elas são maiores nos países menos desenvolvidos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, a distribuição dessas estimativas por sexo, região, mostram que esses tipos de câncer eles são mais incidentes na região sul e sudeste, que são economicamente mais desenvolvidas. O câncer infanto-juvenil ele possui uma classificação própria, na qual é utilizada mundialmente, onde ela é dividida em 12 grupos, em que existem subdivisões, onde o primeiro grupo ele é composto por leucemias, doenças mieloproliferativas e doenças mielodiplásicas. O segundo grupo ele é composto por linfomas e neoplasias reticuloendoteliais. Os grupos posteriores estão relacionados com os outros tipos de neoplasias. E segundo o INCA, esse primeiro grupo ele corresponde a 33% de todas as neoplasias de 0 a 14 anos e 26% em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Já o grupo 2, ele representa 14% de todas as neoplasias em crianças e adolescentes. Porém, esse percentual ele representa o terceiro tipo de neoplasia na faixa etária de 0 a 14 anos e o segundo entre crianças e adolescentes de até 19 anos de idade. Bem, dando continuidade ao trabalho, agora eu vou falar um pouco sobre as doenças oncohematológicas, apontando as principais diferenças de uma para outra de uma maneira geral. A oncohematologia
ela é uma especialidade médica que vem tratar das doenças que envolvem os distúrbios do tecido hematopoético e linfóide. No caso, são os cânceres associados às células do sangue do sistema linfático, no caso, os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, que no caso são encontrados nos órgãos hematopoéticos, que são o timo, as tonsilas e principalmente o baço, os nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos e a medula óssea. Então, assim sendo, fazem parte desse grupo os linfomas, as leucemias, que no caso são as mais conhecidas, as doenças mieloproliferativas, que nós temos a policitemia, a trombocitopenia e a mielofibrose, tem também a mielodisplasia e o mieloma múltiplo. Em se tratando do público de crianças, no caso da pediatria, as leucemias e os linfomas são as que mais atingem esse público. No caso, as leucemias, elas são de uma porcentagem de 100% de todos os cânceres infantil, elas correspondem a de 25 a 35%, enquanto os linfomas é de 10 a 15%. Ou seja, nós vamos falar de todas, mas nós devemos nos atentar principalmente para essas duas, por acometerem principalmente as crianças, né? Bem, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouco sobre as doenças mieloproliferativas. Basicamente, para entender, as doenças mieloproliferativas elas são marcadas por uma produção descomunal das células-tronco do tipo mieloide da medula óssea. Ou seja, vai produzir muita célula-tronco do tipo mieloide, o que vai originar, então, muitas hemácias, muitas plaquetas e muitos leucócitos no geral. Aí, no caso, a gente tem 3 subdivisões de doenças mieloproliferativas. No caso, a gente tem a policitemia vera, que é quando há uma produção exagerada tanto de hemácias, quanto de plaquetas, quanto de leucócitos, mas em especial de hemácias. A gente tem também a trombocitemia essencial, que é quando há uma proliferação exagerada de plaquetas. E temos também a mielofibrose. A mielofibrose é quando a medula óssea ela já não está mais aguentando produzir tanta célula que já começa a ser produzida fora da medula óssea, no caso até mesmo na corrente sanguínea ou no fígado, mais células. E aí essa medula óssea, por estar tão sobrecarregada, ela começa a fibrosar e a cicatrizar. Aí no caso é a mielofibrose. Aí assim sendo, a gente tem alguns sintomas dessas doenças. No caso, como, por exemplo, a fadiga, a febre, pode ter anemia, por exemplo, em um quadro de trombocitemia essencial, vai estar produzindo muita plaqueta que pode atrapalhar na produção das outras células. Que no caso, por exemplo, pode ser que seja produzida pouca hemácia porque está produzindo muita plaqueta. Ou então está produzindo muito leucócito e muita hemácia, aí está produzindo pouca plaqueta e essa pessoa pode vir a ter hemorragias muito facilmente. Ou então, acontece também o caso da pessoa desenvolver trombose, porque como é produzida muita célula, esse sangue ele fica muito espesso, o que pode auxiliar na formação de trombos. E aí uma pessoa pode vir a desenvolver trombose. Bem, e uma pessoa, quando ela tem uma doença mieloproliferativa, se ela não tratar, não procurar tratamento, essa doença ela pode se cronificar e fazer com que essas células produzidas elas passem a não exercer nenhuma função, ser realmente apenas uma célula maligna. E aí ela vai poder evoluir para um quadro de leucemia, que é um quadro mais grave, né? Que é, por exemplo, uma leucemia mieloide crônica, que eu vou falar melhor posteriormente. Aí a gente tem também a mielodisplasia ou síndrome mielodisplásica. Ao contrário da doença mieloproliferativa, em que há uma proliferação exacerbada das células-tronco do tipo mieloide, na mielodisplasia é o contrário. Há um defeito clonal nas células progenitoras hematopoéticas. Ou seja, elas não vai ter uma clonagem, só que uma clonagem errada, digamos assim. Vão ter células mieloides que não são boas, então elas não conseguem se diferenciar e são as células malignas. Aí, no caso, vai ter pouca produção de hemácia, pouca produção de leucócitos e pouca produção de plaquetas. Aí, no caso, essa pessoa ela vai ter um quadro de anemia, ela vai ser muito suscetível a infecções, porque no caso, não vai estar produzindo leucócitos corretamente. E também ela vai ter muito suscetível à hemorragia, também, né? E aí, além disso, ela também vai ter febre, ela vai ter a palidez, decorrente da anemia, ela vai ter a fadiga, esses sintomas mais comuns entre as doenças oncomatológicas.
Bem, a mielodisplasia, também uma outra informação que a gente tem que ter, é que ela é considerada uma pré-leucemia. No caso, uma pré-leucemia do tipo mieloide aguda. Ou seja, se ela também não for tratada acompanhada, ela pode vir evoluir para um quadro de leucemia, que é, no caso, mais grave. Vou falar um pouco melhor depois. Sobre o mieloma múltiplo, de forma resumida, a gente tem que ele é um dos tipos de câncer da medula óssea, mas que afetam em específico os plasmócitos. No caso, dessa doença, vai haver a produção anormal de plasmócitos malignos, uma produção exacerbada, que vem até mesmo a atrapalhar a produção das outras células do sangue. É importante que a gente destaque também que esses plasmócitos anormais do mieloma múltiplo, eles produzem uma proteína, a proteína monoclonal, que ela é uma proteína que ela basicamente serve para se acumular no sangue e na urina. E também esses plasmócitos do mieloma, eles são capazes de afetar os ossos do corpo, que pode vir causar fratura. A partir disso, então, a gente tem que os principais sintomas são a anemia, porque como eu falei anteriormente, há essa produção exacerbada de plasmócitos que vem atrapalhar a produção das demais células, como por exemplo no eritrócito. Ou seja, vai ter pouco eritrócito e aí vai ter a anemia. A partir disso também, a gente tem, no caso, a fadiga e a fraqueza por conta da anemia. Aí a gente também tem o acúmulo de proteínas, como eu falei aqui no caso é a proteína monoclonal no sangue e na urina. A gente tem as lesões ósseas, porque esses plasmócitos eles vêm atacar os ossos, assim, então a gente também pode ter as fraturas e as dores ósseas. E também tem a má circulação, por conta dessa proteína monoclonal que vem se acumular no sangue. Sobre os linfomas, a gente tem que é o câncer que vem afetar os linfócitos que são encontrados em todo o sistema linfático, principalmente nos linfonodos, mas também no caso tem na medula óssea, no timo e no baço. Bem, por ser um câncer, a gente tem que há essa produção exacerbada de linfócitos, mas linfócitos malignos, linfócitos anormais. Uma outra informação também que a gente precisa ter sobre o linfoma é que existem dois tipos: o linfoma de Hodgkin e o linfoma de não Hodgkin. No linfoma de Hodgkin, a gente tem que essas células malignas elas sofrem muita alteração se a gente for comparar com um linfócito saudável, por exemplo. Tanto é que a gente recebe outra nomenclatura, recebe já o nome de célula de Heidenberg. Já sobre o linfoma não Hodgkin, a gente tem que essa célula maligna, ela não sofre tantas mudanças, tanto é que algumas ainda conseguem desempenhar uma função correta. Então, é basicamente essa a principal diferença. Sobre os sintomas, os sinais e sintomas, a gente tem então que nesses linfomas é muito comum que haja o aumento do tamanho dos linfonodos ou dos gânglios, ou também chamados como gânglios linfáticos, popularmente conhecido como as ínguas. Aí também a gente vem ter a febre, porque no caso esse indivíduo ele vai estar muito suscetível a desenvolver alguma infecção, porque os linfócitos não vão estar funcionando da maneira adequada. Coceira na pele, falta de apetite, perda de peso, a fadiga e a sudorese, principalmente durante a noite. Esses são os principais sinais e sintomas. Bem, sobre a leucemia, que basicamente, com certeza, é a doença oncomatológica mais conhecida, a gente deve gravar que ela é o câncer dos leucócitos. A principal característica é que o acúmulo dessas células malignas, dessas células cancerosas na medula óssea, vai atrapalhar na produção das demais células saudáveis. Bora entender como funciona. Aqui a imagem ao lado eu trouxe o processo de hematopoiese, que é a formação das células que compõem o tecido sanguíneo. A gente tem, primeiramente, uma célula-tronco pluripotente, que vai se diferenciar em célula-tronco mieloide ou célula-tronco linfóide. Aí, posteriormente, essas outras células vão se diferenciar nas células aqui embaixo, como vocês podem ver. A doença acontece quando fatores externos afetam ou a célula mieloide ou essa linfóide, transformando elas em células cancerosas que não vêm mais desempenhar a mesma função como antes. Aí, no caso, essas células cancerosas elas vão se multiplicar muito rápido, exageradamente, o que vai atrapalhar a produção das células saudáveis. Entendendo isso, a gente pode subdividir em dois tipos, de acordo com a célula afetada. Se as células mieloides forem afetadas por esse câncer, a gente então tem que é uma leucemia mieloide. Mas se forem as células linfóides, é uma leucemia linfóide. A gente também pode classificar a leucemia de acordo com o tempo, a gravidade também, digamos assim. Ela é uma leucemia aguda, quando ela possui uma evolução rápida
E ela também é mais grave porque as células neoplásicas, elas não exercem as mesmas funções de antes. Ou seja, as células neoplásicas, elas simplesmente são células malignas que não funcionam para nada como funcionavam anteriormente. Ou então ela pode ser crônica, que é uma evolução mais lenta, e essas células neoplásicas, elas são capazes de exercer algumas funções. E, tipo, é totalmente diferente de uma pessoa que tem leucemia aguda para uma pessoa que tem leucemia crônica. Uma pessoa que tem leucemia crônica, ela consegue, digamos assim, viver muito mais tempo porque ela, fazendo um acompanhamento correto, ela consegue ter um melhor prognóstico do que uma pessoa com leucemia aguda. Aí, a partir disso, a gente tem os 4 tipos principais de leucemia. No caso, são mais de 12 tipos, mas os principais são a leucemia mieloide crônica, a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfóide aguda e leucemia linfóide crônica, representada pelas siglas aqui embaixo. Em se tratando de criança, como eu já disse anteriormente, os cânceres, entre todos os cânceres que afetam as crianças, o principal são as leucemias. Sendo que dentro de todos os tipos de leucemia, a leucemia linfóide aguda é a principal dentro do público infantil, representando 90% de todos os casos. Ou seja, a gente deve se atentar bastante para esse tipo de leucemia. Para finalizar aqui a minha fala, eu trouxe um pouco dos fatores de risco e dos aspectos clínicos das doenças oncomatológicas. Bem, sobre as doenças mieloproliferativas, a mioplasia e o mieloma múltiplo, a gente tem que os fatores de risco eles são muito obscuros, digamos assim. Essas 3 doenças elas são muito relacionadas à questão genética mesmo, genes muito específicos que ainda estão em estudo. Agora, sobre a leucemia e os linfomas, que são os mais conhecidos e, consequentemente, os mais estudados, a gente tem fatores de risco bem estruturados, digamos assim. Entre as leucemias, a gente tem o tabagismo, a exposição a benzeno, a radioterapia, quimioterapia, ou seja, cânceres, outros tipos de cânceres anteriores, quando vão ser tratados por meio de radioterapia ou quimioterapia, podem até mesmo ocasionar uma leucemia. Síndrome de Down, por exemplo. Uma pessoa com síndrome de Down, inclusive no caso das crianças, ela tem 30 vezes mais chance de desenvolver uma leucemia do que um indivíduo que não possui a síndrome. A gente tem também a mielodisplasia, como eu já falei, que é um fator de risco para evoluir para uma leucemia mieloide aguda. As doenças mieloproliferativas, que podem evoluir para uma leucemia mieloide crônica. O histórico familiar, também, no caso genética mesmo, é um fator de risco. E a exposição a agrotóxicos. Já sobre os linfomas, a gente tem que os principais fatores de risco são a presença de doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, indivíduos que fazem transplante, também a presença de algum tipo de vírus, como o HIV e também a mononucleose, a Helicobacter pylori, no caso das pessoas que têm gastrite, o histórico familiar também, questão de genética, e também a exposição à quimioterapia e radioterapia. Sobre os sinais e sintomas, no caso dos aspectos clínicos, sobre as doenças oncomatológicas, a gente tem os sintomas gerais, que é, por exemplo, a anemia, a fadiga, o cansaço, muito em decorrência da diminuição na produção das hemácias. A gente tem também a palidez, a perda de peso, a febre, porque esses indivíduos ficam suscetíveis a infecções secundárias, porque há uma queda também de leucócitos bons, né, digamos assim, né? Cefaleia, com ou sem vômitos, hemorragia e manchas roxas, como por exemplo as petequias, as púrpuras, isso muito por conta da diminuição de plaquetas em alguns casos, a esplenomegalia, por conta do inchaço do baço, né? Os linfonodos inflamados, principalmente nos linfomas, e as dores e fraturas ósseas, principalmente no mieloma múltiplo. Agora vamos falar um pouco sobre os diagnósticos, em foco nos laboratoriais, começando pelo das leucemias. O seu diagnóstico ele sempre vai se iniciar pelo hemograma. A partir disso, vai-se ter o estudo das provas de coagulação e análises bioquímicas, como por exemplo a função hepática, renal e eletrólitos. Caso o diagnóstico seja positivo, espera-se geralmente a presença de tais alterações: hiperleucocitose, neutropenia, anemia, plaquetopenia, aumento da ureia e creatinina, aumento de LDH e ácido úrico, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, alargamento das provas de coagulação, hipofibrinogenemia, dentre outros. Porém, os exames utilizados para o diagnóstico de certeza são a hematoscopia, que vai confirmar a presença de blastos circulantes no sangue periférico,
a imunofenotipagem do sangue periférico, que confirma o percentual de blastos e o fenótipo dos blastos, permitindo caracterizar o subtipo de acordo com a presença de marcadores linfóides ou mieloides. Mielograma, que confirma o percentual de blastos na medula óssea, além de permitir a avaliação de características displásticas nos diferentes setores hematopoiéticos. A imunofenotipagem da medula óssea, que confirma o percentual e o fenótipo dos blastos. A citogenética da medula óssea, que avalia o cariótipo das células e permite a pesquisa da presença de alterações cromossômicas estruturais e ou numéricas que permitem a classificação e a estratificação de risco. O FISH, que serve para permitir a pesquisa de alterações citogenéticas específicas. E o PCR, que é essencial para a classificação e para a estratificação de risco. Em relação aos linfomas Hodgkin e não Hodgkin, o seu diagnóstico principal é a partir da biópsia de linfonodos. O ideal é sempre a realização da biópsia excisional, que é a remoção inteira do linfonodo ou tecido acometido, o que vai preservar a arquitetura do linfonodo e facilitará a classificação histopatológica. Porém, há também a biópsia incisional, que remove apenas uma pequena parte do tecido acometido e, em determinadas situações, também pode ser realizada. Além disso, são necessários exames de imagens para determinar a extensão da doença. Atualmente, o exame de FDG-PET é o principal. Entretanto, ele não está disponível na maioria dos centros de saúde do Brasil e, na indisposição deste, a tomografia computadorizada deve ser utilizada com a mesma função. Além disso, tem-se também a ressonância magnética em casos de sintomas neurológicos e algumas vezes a biópsia da medula óssea. Em relação ao mieloma múltiplo, o seu diagnóstico vai se iniciar a partir do hemograma, que se existir uma grande quantidade de células de mieloma na medula óssea, os níveis da contagem sanguínea serão baixos. Há também a bioquímica sanguínea, onde os níveis de creatinina, albumina, cálcio e outros eletrólitos são verificados, onde se o nível da creatinina ficou mais alto, significa que a função hepática está prejudicada, o que é comum em pacientes com mieloma. O nível de albumina, ele pode estar baixo e ser um sinal de mieloma avançado. Os níveis de cálcio podem ser maiores em pacientes com mielomas avançados e também pode-se determinar o nível da desidrogenase láctica. E os níveis elevados destas podem ser o sinal de mieloma avançado. Pode-se solicitar também o exame de urina para procurar a proteína do mieloma que chegou ao rim. Solicita-se também imunoglobulinas, que verificam os diferentes tipos de anticorpos no sangue, e no mieloma múltiplo, a quantidade de um tipo pode ser elevada enquanto dos outros são baixos. A eletroforese de proteínas, pois a imunoglobulina produzida por células de mieloma é anormal porque é monoclonal. E encontrar uma imunoglobulina monoclonal no sangue pode ser o principal passo para ter o diagnóstico de mieloma múltiplo. A avaliação de cadeias leves livres, que mede a quantidade de cadeias leves no sangue e é mais útil nos casos raros de mieloma em que a proteína M não é encontrada na eletroforese. E a microglobulina beta 2, que é outra proteína produzida pelos mielomas e em níveis elevados desta podem indicar um mieloma avançado. Em relação às síndromes mieloproliferativas, a principal forma de diagnóstico vai ser a partir do hemograma e o esfregaço sanguíneo periférico, além da biópsia da medula óssea. Em especial, a policistemia vera pode-se avaliar também a dosagem dos níveis séricos de eritropoetina e a determinação da massa eritrocetária. E na trombocitomia essencial, é necessário fazer primeiramente a exclusão das causas da trombocitose secundária e também estudos citogenéticos. Em relação à síndrome mielodisplásica, o seu diagnóstico vai se dar a partir do hemograma e do esfregaço sanguíneo, onde no hemograma vai ter anemia refratária, leucopenia ou trombocitopenia. Além disso, no esfregaço sanguíneo, as plaquetas variam em tamanho e algumas aparecem hipergranulares, além do exame da biópsia da medula óssea. Em relação à prevenção, infelizmente, não é possível prevenir de fato as doenças oncohematológicas. Entretanto, manter hábitos saudáveis, como, por exemplo, uma boa alimentação, prática de exercícios físicos, não beber, não fumar,
são uma forma de contribuir para o não aparecimento dessas doenças. Outra forma também é ficar atento aos fatores de riscos, principalmente os genéticos, como por exemplo a síndrome de Down e casos que já aconteceram na família. Ademais, é importante sempre estar fazendo exames de rotina, pois um diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Em relação ao tratamento, cada uma das doenças oncohematológicas tem suas especificidades. Entretanto, de forma geral, se tem a quimioterapia, a terapia-alvo, que diferente da quimioterapia, ela vai agir especificamente às células cancerígenas, provocando pouco dano às células normais. Transplante de células tronco-hematopoéticas ou transplante de medula óssea, transfusões sanguíneas e outros, como cirurgias, radioterapias ou com anticorpos monoclonais. Olá, conversaremos agora um pouco sobre os cuidados de enfermagem ao paciente oncohematológico. Bem, o cuidado de enfermagem aos pacientes oncohematológicos é desafiador ao profissional de enfermagem, uma vez que esses distúrbios hematológicos eles são significativos e exigem uma maior atenção até mesmo para as menores mudanças no quadro ou no tratamento. Bem, esses cuidados de enfermagem, eles se dão em 3 momentos distintos. Ele inicia na sua identificação, onde o paciente, através da sua sintomatologia, ele vai buscar essa assistência, e também através dos exames de rotina ou específicos, porque assim, ao buscar assistência médica, ele é confrontado com o diagnóstico do câncer e parte para a segunda etapa, que é a necessidade da hospitalização. Bem, dentro da internação, o profissional de enfermagem agirá com esse paciente também, seguido pelo tratamento. Assim, agora a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre como deve ser esse trabalho de enfermagem dentro de cada uma dessas áreas. Dando continuidade aos cuidados de enfermagem, primeiramente o profissional ele deve ser responsável pelo acolhimento, conforto, escuta e preparo emocional desse paciente pediátrico que acabou de ser internado ali naquela clínica, certo? Que acabou de receber essa notícia. Bem, o cuidado desse paciente ele não envolve somente conhecimento profissional, conhecimento científico, mas também a sua disponibilidade de escuta saudável para a redução dos medos desse paciente, certo? Além do preparo emocional e a criação de vínculo com esse paciente. Assim considerando os riscos e suprindo as necessidades desse paciente, é claro. Porque esse paciente acabou de receber uma notícia ruim, a gente parte do princípio que esse paciente é uma criança, e dessa maneira, tudo para ele é muito assustador. O ambiente hospitalar é muito assustador, a notícia é muito assustadora. Então, o profissional da enfermagem ele tem que ser responsável pelo conforto dessa criança para gerar um sentimento de acolhimento nela, para que ela crie um vínculo de confiança com esse profissional, certo? Bem, dando continuidade, outro cuidado importante também parte do princípio do conhecimento científico e da identificação de sinais e sintomas flogísticos, porque o profissional de enfermagem ele deve ficar atento à prevenção da infecção e do sangramento deste paciente. Bem, com relação à infecção, os profissionais eles devem ter um cuidado redobrado, levando em consideração a imunodeficiência desse paciente. Bem, levando em consideração que as doenças oncohematológicas elas afetam também o sistema imunológico desse paciente. O profissional ele deve ter um cuidado redobrado, justamente para prevenir a infecção de uma piora advinda de uma infecção hospitalar nesse paciente, certo? Portanto, práticas como a lavagem da correta das mãos, o controle dos acessos venosos periféricos e profundos e os usos de EPIs completos, eles são essenciais para manter o cuidado com esse paciente. Também, os profissionais eles devem ser responsáveis pelo afastamento de crianças doentes de perto dessas crianças, assim como os profissionais também. Além disso, deve ser também realizados todos os procedimentos realizados devem ser realizados de maneira asséptica. Bem, dando continuidade, também sob responsabilidade do profissional enfermeiro, existe também a habilidade de avaliar e interpretar esses exames, tendo em vista que, quanto ao risco de sangramento, o profissional ele deve avaliar os exames desse paciente, visto que podem ocorrer mudanças significativas, certo? Sem necessariamente haver uma exposição física destas. Além de fazer com que profissionais se atentem aos cuidados específicos, como em pacientes com plaquetopenia, por exemplo. Bem, esse paciente com plaquetopenia, ele vai ter uma série de cuidados diferentes que o profissional vai analisar
ao interpretar esse exame. Por quê? Porque esse paciente com plaquetopenia, ele tem risco de perder muito sangue, certo? De, por exemplo, se machucar e não conseguir parar esse sangramento. Portanto, existe uma série de cuidados que devem se tomar com esse tipo de paciente, porque tendo em vista que esse paciente já sofre de uma doença hematológica, uma perda de sangue naquele momento vai ser crucial para o bem-estar físico desse paciente, certo? E para sua melhora também. Ou seja, cuidados como o banho devem ser redobrados, devem ser realizados de uma maneira diferente, bem como higienizações, como, por exemplo, explicar para a família que a higienização oral deve ser feita com uma escova diferente, com uma escova com cerdas mais finas, para que não haja sangramento na boca desse paciente, bem como os banhos eles devem ser realizados no leito, para evitar riscos de queda, e também com esponjas mais macias, para evitar cortes nesse paciente. Bem, dando continuidade, também fica sob responsabilidade da equipe de enfermagem a identificação e o cuidado frente à dor física. A dor, ela é um sintoma que afeta de 60% a 80% dos pacientes oncológicos. Por isso é importante que a equipe de enfermagem saiba identificar e trabalhar em cima do alívio da dor. Bem, o profissional de enfermagem, ele deve utilizar escalas numéricas para identificar e registrar a característica, o local e a intensidade dessa dor, certo? A partir disso, ele deve comunicar esse achado para o médico e para, assim, conseguir a prescrição do analgésico adequado e administrar no paciente. Bem, segundo estudos, a estratégia não farmacológica mais eficaz no tratamento da dor é a distração, que também fica sob responsabilidade tanto do profissional de enfermagem quanto da equipe multiprofissional que vai trabalhar para que esse paciente se distraia e não necessite somente dos tratamentos medicamentosos, certo? Para que ele tenha outras formas de aliviar essa dor, como brincadeiras, distrações, televisões, etc., que tirem a atenção dessa criança, especificamente a sua dor. Bem, cabe também à equipe de enfermagem observar o estado emocional e psicológico do paciente, a fim de identificar sinais de tristeza, ansiedade e medo. Porque os profissionais eles devem criar um vínculo afetivo com esses pacientes, para obter confiança para a realização do seu trabalho, certo? Esse paciente ele vai estar passando por um processo difícil, por um processo de aceitação de sua doença, e assim ele também vai ter que passar o tempo todo por procedimentos invasivos que vão acabar fazendo com que esse paciente ele se sinta triste de estar ali internado, certo? Ele se sinta o tempo todo dolorido, o tempo todo invadido. Por isso o profissional ele deve ser capaz de criar um vínculo afetivo com esse paciente, para que esse paciente confie nele. Se identificado um quadro de tristeza crônica, a equipe ela deve trabalhar em conjunto, tanto a equipe médica, quanto a equipe psicológica do hospital, quanto a equipe de enfermagem. Todos devem trabalhar junto para o bem dessa criança. Bem, por último, também responsabilidade do trabalho da equipe de enfermagem são as orientações aos pacientes, acompanhantes e realização de procedimentos. Como eu já disse antes, durante o tratamento e a internação desse paciente, muitos serão os procedimentos realizados para com ele, principalmente procedimentos invasivos como punções venosas, por exemplo. Então, cabe ao profissional de enfermagem informar esse paciente do que vai ser realizado, como vai ser realizado, até mesmo utilizando práticas diferentes de educação e saúde para com esse paciente, para que ele entenda melhor como todos esses procedimentos irão ajudar ele na sua melhora. Também cabe ao profissional de enfermagem orientar os seus acompanhantes frente a medidas que podem evitar infecções hospitalares desse paciente e pioras, prevenindo assim sangramentos e complicações dentro do quadro desse paciente. Bem, para concluirmos, o paciente oncohematológico ele apresenta uma peculiaridade na demanda dos cuidados de enfermagem, o qual os torna específicos e complexos, requerendo assim que a equipe de enfermagem apresente uma atenção especializada para eles. Tal especialidade requer domínios e habilidades que vão muito além do conhecimento científico. É necessário possuir autocontrole emocional para lidar com situações e adversidades que a gravidade do quadro clínico dos pacientes expõe. Ou seja, acima de tudo, é necessário que a equipe de enfermagem tenha inteligência emocional para saber lidar com esses pacientes e seus quadros clínicos, a fim de oferecer para eles uma melhor melhoria ou mesmo uma maior qualidade de vida durante esse tratamento, certo? Para que esse paciente ele venha a enfrentar todas essas dificuldades advindas da doença, mas sempre com o apoio da equipe, apoio de toda a equipe multiprofissional, da sua família, sempre com muito cuidado
um cuidado específico e humanizado para com esse paciente, certo? Afinal das contas, um momento difícil como esse, enfrentado pela paciente, ele requer sim de profissionais muito mais humanizados para cuidar de perto desse paciente. Essas foram as nossas referências e muito obrigado pela atenção.